Você, dono de assistência técnica, acha que o seu técnico tem medo de atender o retorno? O seu técnico tem medo de atender a reincidência? Eu sou o Cleiton, dono de assistência técnica há 33 anos e nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Faça sua inscrição no canal, deixe o seu like, isso é importante, colabora para o canal. Então vamos lá. O seu técnico tem medo de fazer aquele retorno? Recebeu o dinheiro e aquele produto voltou a dar defeito? Isso é comum, ele não quer ir, ele não quer voltar. Por quê? A insegurança. Muitas vezes aquele técnico fez o reparo, trocou lá um determinado item, seja uma placa, seja um atuador, seja um termostato, enfim. E aí aquele produto apresenta novamente o mesmo defeito e ele fica empurrando aquele atendimento para retornar e não quer voltar. E aí você, dono de assistência técnica, não sabe mais o que falar para o cliente, porque o seu técnico pega aquele atendimento e não vai hoje, não vai amanhã, não vai depois de amanhã. Isso é comum, mas lembre-se, é insegurança. Importante você, dono de assistência técnica, chamar esse técnico e conversar com ele. Qual o motivo da sua insegurança? É falta de treinamento? É falta de orientação? É falta de segurança para entrar na casa do consumidor? Falta de segurança para falar com o consumidor? Qual o motivo do seu medo? Qual o motivo de você não querer voltar naquele consumidor? Muitas vezes, inclusive, é importante você, dono da assistência técnica, acompanhar esse técnico. Porque, em nossa experiência, 99% das vezes, insegurança. Ele não sabe o que ele vai fazer naquele equipamento. E aí ele fica protelando, ele fica adiando para realizar aquele atendimento, aquele retorno, aquela reincidência. Então não deixe de acompanhar, não deixe de conversar com o seu técnico. E lembre-se também, isso colabora negativamente para a marca da sua empresa. Por quê? Não é o seu técnico que está deixando de atender o consumidor, é a sua empresa que está deixando de atender o consumidor. O técnico, já dizia o velho ditado, o técnico que atende bem o consumidor é um técnico bom. Um técnico que atende mal ao consumidor trabalha numa péssima empresa. Então a fama do técnico é positiva quando é para ele, é negativa para a empresa, quando o técnico faz a coisa errada. Uma dúvida comum também é cliente problemático. Cliente problemático é muito comum na atualidade. No mundo onde as coisas acontecem muito rapidamente, onde tudo é para ontem, onde tudo eu quero para agora, eu quero que faça agora, eu quero que venha agora, é muito comum. Como diz o ditado, o cliente tem sempre razão? Não, o cliente não tem sempre razão. O cliente tem razão dentro da razoabilidade do que ele está pedindo. Se ele está pedindo além do que é razoável, ele não tem razão. Vamos lembrar que muitos consumidores querem situações que não são possíveis, não são viáveis. Atendimento imediato, nem sempre isso é possível, nem sempre isso é viável. E nem sempre o equipamento realmente tem um problema real para que você largue tudo e vá atendê-lo imediatamente. Outro tipo de consumidor é aquele que pede desconto demais. Pela nossa experiência, aquele consumidor que exige muito desconto, que pechincha demais, esse consumidor, em 99,9% dos casos, ele acaba virando um problema para a nossa empresa. Então, desconfie, não chegue numa margem, não chegue num valor onde você não vai ter margem para trabalhar com esse consumidor, porque fatalmente você vai perder dinheiro com esse consumidor. Consumidores exigentes com relação a valores, eles são exigentes com o serviço também. Então, cobre bem para você atender bem. Cobre mal para atender mal. As pessoas não linkam isso daí. As pessoas não lembram que o atendimento de qualidade ele tem um custo. Para você atender bem, você precisa cobrar, você precisa suprir a necessidade do seu negócio, suprir a necessidade daquele atendimento. E nem sempre você dando desconto, concedendo desconto, você acaba atendendo aquele produto adequadamente. Então, não caia nessa armadilha. Consumidor problemático e o consumidor que pede desconto demais. Eu tive um caso tão específico que vou até abrir aqui e vou contar para vocês.
Eu recebi em nosso balcão um purificador de água onde o consumidor reclamava do gosto da água. Se tratava de um equipamento novo, onde nós avaliamos esse produto, não detectamos nada de anormal no equipamento, devolvemos o produto foi embora, o consumidor levou o produto embora. No dia seguinte ele trouxe o aparelho novamente, falando que o gosto de água continuava. Preventivamente, trocamos o refil desse purificador de água, ainda que ele não apresentasse defeito, mesmo isso não sendo uma prática comum, porque, vamos lembrar de uma outra coisa, aquele produto que não tem defeito, a partir do momento que você troca uma peça, aí você criou um defeito. No caso desse purificador, preventivamente trocamos o refil, ainda que ele não apresentasse gosto na água. Esse consumidor levou esse produto embora pela segunda vez e retornou no dia seguinte, alegando o gosto na água. Pedimos para deixar o purificador de água em análise em nossa oficina. O purificador de água ficou por uma semana em nossa oficina em uso. Colocamos o purificador de água para uso comum da oficina. Todos usaram o purificador de água durante uma semana e ninguém sentiu gosto. Devolvemos esse equipamento e o consumidor voltou no dia seguinte, pela terceira vez. Gosto na água. Nesse momento, eu entrei na situação e fui fazer uma investigação do ambiente onde esse equipamento fica. Então veja a importância. Você analisar não só o que o produto está apresentando, mas a forma como o consumidor está usando o produto ou até o ambiente onde ele fica. No caso desse purificador, após conversar mais de 20 minutos com esse consumidor, que se tratava de um consumidor extremamente problemático, extremamente difícil, ele simplesmente nos falou que ele trabalhava numa farmácia e ele, dentro daquele ambiente de remédios, na farmácia, ele sentia o cheiro de remédios o dia todo. Quando ele chegava em casa e ia beber água, a água estava com gosto de remédio. Então, detectamos que o defeito não era o produto, e sim o consumidor, e sim o ambiente. O consumidor, por trabalhar numa farmácia, ele tinha o cheiro de remédio já no seu nariz, já infectado. Então, quando ele ia beber água, ele sentia o gosto daquele remédio que estava no nariz dele. Por mais que a gente tentasse trocar todos os componentes do bebedouro, o bebedouro não possuía defeito. Enfim, esse consumidor, mesmo sendo problemático, entendeu que a situação era realmente essa. Então daí a importância de você avaliar não só o produto, mas muitas vezes o consumidor e o ambiente onde ele fica. Uma prática muito comum, parcelamento. A gente falou de desconto agora há pouco, então vamos falar de parcelamento. Parcelamento, vamos lembrar que temos uma porção de situações de pagamento. Hoje em dia temos o Pix, hoje em dia temos o cartão de débito, cartão de crédito, temos o dinheiro em espécie, temos o boleto e temos o parcelamento. O parcelamento de suma importância para aquele consumidor que precisa fazer um serviço de valor mais alto e não tem condições de bancar aquele serviço à vista. Mas dependemos dos custos da maquininha. E nem todo consumidor entende que a gente tem custo com a maquininha. A maquininha, a operadora de cartão de crédito, ela não simplesmente parcela o valor para o consumidor e assume aqueles custos. Aqueles custos são nossos, obviamente, a menos que você transfira para o consumidor aqueles juros absurdos do cartão que ninguém concorda. Geralmente é a empresa que assume o parcelamento e aí tem um custo. Então, de suma importância que você, quando vá contratar uma operadora de cartão, negocie as taxas. Por quê? Taxa de parcelamento é uma, taxa de antecipação é outra, taxa de débito é uma, taxa de crédito é outra, para 31 dias é uma, para 15 dias é outra, para 2 dias é uma, para 1 dia é outra. Então, assim, extremamente importante você negociar as taxas da maquininha, para que você consiga oferecer um parcelamento adequado. Muitas vezes você acaba perdendo aquele serviço por falta de parcelamento. Mas se você não tiver uma negociação com a maquininha onde a taxa valha a pena, você acaba perdendo dinheiro mesmo executando o serviço. Então é importante você sempre negociar e ter margem para você trabalhar.
Uma pergunta que me fizeram recentemente também, que eu achei curiosa, mas importante. Senac, Sebrae e Senai são a mesma coisa? Para que cada um serve? Vamos lembrar. Senai, Serviço Nacional da Indústria. Para você, serviço autorizado, o Senai oferece treinamento técnico, oferece cursos de refrigeração. O Senac, Serviço Nacional do Comércio. Então, para você que tem a sua empresa e você tem um balconista, você tem um atendente, o Senac oferece cursos para o seu balconista, para o seu atendente. Obviamente, pagos, mas oferece cursos subsidiados. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. O Sebrae é bom para você, dono da assistência técnica. Ele oferece uma diversidade de cursos, de suporte, de orientação, suporte a empréstimos. Você que precisa de empréstimo, está passando por uma situação, o banco, você já bateu na porta do banco, o banco não te deu empréstimo, te negou. O Sebrae te oferece suporte à captação de recursos. O Sebrae te oferece orientação trabalhista, você com problemas trabalhistas, o Sebrae te oferece isso. Então, vejamos, Senai é uma coisa, Senac outra coisa, Sebrae uma terceira coisa, e cada um com a sua função específica. Lembrando que, para a assistência técnica, os 3 serviços são de suma importância e os 3 serviços são adequados para a assistência técnica. Uma última curiosidade que me perguntaram recentemente é: o que eu faço com a falta de peças? Falta de peças é um negócio extremamente complicado para assistência técnica. Por quê? Antes da quarentena, falava-se em 5 anos para manutenção de peças no mercado de reposição, o que não é uma verdade real, uma verdade legal. Por quê? A lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, diz que a fábrica, a indústria, precisa manter peças por um tempo adequado. E quanto é um tempo adequado? O tempo adequado, antes da pandemia, antes da quarentena, falava-se em 5 anos. 5 anos era prática do mercado. Pós-quarentena, esse prazo mudou muito. E muitos fabricantes trabalham com 1 mês de reposição. Então a gente tem produtos hoje em dia no mercado, produtos que estão sendo vendidos e que já não possuem mais peças de reposição no mercado. Por quê? A indústria entendeu que não é interessante mais manter peça no mercado para esse produto. E aí nós, assistência técnica, o que fazemos? Então assim, para a gente serviço autorizado, a gente busca dentro do fabricante. Quando o fabricante não possui, a gente busca nos lojistas do mercado. Mas mesmo os maiores lojistas do mercado, muitos não possuem essa diversidade de peças, diversidade de itens que os equipamentos exigem. Então, em nossa prática cotidiana, os marketplaces têm sido uma boa forma, uma boa prática para encontrar peças, principalmente as mais antigas, mas também as atuais. Como eu falei, tem produtos novos, produtos com 1 ano de uso que já não possuem peças no mercado. E aí, dentro dos marketplaces, dos e-commerce, seja um Mercado Livre, seja uma Shopee, seja uma Amazon, você encontra muita coisa, porque tem muita gente boa oferecendo peças de reposição nesses marketplaces. Obviamente que muitos ainda não estão dentro do mundo digital. Daí a importância do seu network, da sua rede de relacionamento, para que você tenha contatos em diversos cantos do país e aí você acessar empresas que eventualmente vão ter lá na sua prateleira, guardadinha, uma peça que você precisa. Então assim, o networking é extremamente importante para a gente da assistência técnica. Por quê? Por causa da falta de peças. A falta de peças, ele inviabiliza muitos consertos, muitos reparos, apesar da gente ter, hoje em dia, as peças originais, as peças similares, as peças recondicionadas, remanufaturadas. Ainda assim, nem sempre a gente encontra a peça ideal para aquele produto, a peça necessária para aquele produto. Daí a importância de você procurar no e-commerce ou no marketplace, ou então na sua rede de relacionamento. A sua rede de relacionamento é extremamente importante desse segmento, dentro desse segmento.
Não deixem de fazer contatos, não deixem de fazer ligações com gente em diversas partes do país. Por quê? A gente aqui na capital de São Paulo, às vezes encontra peças necessárias para a gente aqui no Nordeste, no Norte do país, onde a pessoa coloca lá no correio e a gente acaba recebendo. E vice-versa. A gente também coloca no correio aqui para eles e eles recebem lá no Norte, Nordeste, no Sul. Mais uma vez eu agradeço. Não deixe de enviar a sua dúvida. Se a sua dúvida for comum, eu faço um vídeo complementar. Deixe o seu like, ajuda o canal e acompanhe. Assista sempre os nossos vídeos até o final. Mais uma vez, obrigado.